Números 13, 33. Quando li esse versículo, eu li primeiro na versão que está no Data Show, que os homens que voltaram depois de espiar a terra, trouxeram a notícia a Moisés e a todo Israel. E essa notícia, ela vinha baseada em um sonho, ela vinha baseada em uma promessa que havia sido feita há 440 anos, mais ou menos, atrás. Uma promessa longa, uma promessa dada ao patriarca chamado Abraão, que quando encontrou a Deus, em uma das visitas de Deus a ele, Deus disse a ele que faria o povo dele crescer de uma forma tremenda, a descendência dele seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar. Mas Deus também disse a Abraão que para que isso acontecesse, o seu povo, a sua descendência, sofreria durante um grande período, mas mesmo em uma terra estranha, mesmo em uma terra que não era deles, esse povo conseguiria crescer e aumentar e multiplicar a descendência. E conforme a palavra de Deus que veio a Abraão, assim aconteceu. O povo é levado ao Egito, depois da história de José, que foi a última mensagem que eu preguei aqui, a última vez que eu estive. José consegue trazer para o Egito toda a família de seu pai, seus irmãos, e eles povoam uma terra que é dada a eles de presente por Faraó. E esse primeiro Faraó amava a José, e por isso José teve suas regalias, por isso José teve o desfrute de coisas maravilhosas na terra do Egito. Mas a Bíblia diz que morrendo este Faraó veio o segundo, e o segundo Faraó já não conhecia a José. E a palavra conhecer no original não é conhecer de não saber quem é de não conhecer, de não querer saber, de não saber das proezas, do que ele fez, do que ele realizou. Eu não quero saber. O que eu sei é que esse povo que esse cara trouxe para cá, cresce muito. E na dimensão que eles estão crescendo daqui a pouco, se tornarão maior do que o meu povo. E geralmente o que acontece quando um povo se torna maior do que o outro? Toma aquilo que o menor possui. Então Faraó, com medo de perder o que tinha, escravizou o povo de Israel, colocou os homens para pisar barro com palha, decretou uma lei desumana, e essa lei dizia que todo nenê, todo bebê que nascesse do sexo masculino, deveria ser morto. Contratou as parteiras, mas as parteiras fugiram ao mandado de Faraó e continuaram dando preferência às crianças. Isso trouxe maior dificuldade ao ponto de Faraó aumentar o decreto de lei de assassinato e decretou aos soldados que deveriam pegar os meninos agora que nascessem e deveria jogar para que morressem afogados no Nilo. E agora o povo de Deus, o povo hebreu, o povo da promessa, perece, sofre, com pouca comida e com muito castigo, com um trabalho forçado, horrível. Mas a Bíblia diz que nem isso parou o crescimento do povo de Deus. Porque o povo que Deus escolheu para crescer, ele vai crescer mediante a qualquer circunstância ou qualquer adversidade. Não é a circunstância, o problema ou a adversidade que vai parar o crescimento daquele a quem Deus escolheu. Aleluia! Diga isso para a pessoa que está ao teu lado, diga: se Deus escolheu você, você vai crescer no meio da adversidade. E a Bíblia diz que agora Deus começa a ouvir a oração do seu povo. Aleluia! E num determinado dia, ele dá direito a uma mulher da tribo de Levi a conceber um menino. Você já sabe a história. E esse menino é levado ao Nilo após 3 meses,
colocado dentro de um junco de cestinho, e o junco vai parar bem diante da princesa, e a princesa tira esse menino do cesto e adota esse menino, e dá um nome a ele, o nome egípcio de Moisés, o tirado das águas. E Moisés cresce no meio do povo, no meio do Egito, como um filho de Faraó, e tem todas as suas regalias, e tem com um grande estudo, os melhores professores, e aprende de tudo. E há estudiosos que dizem que quando Moisés completou 16 anos de idade, ele já falava 70 idiomas e dialetos diferentes. Moisés se torna um cientista político da época, um grande estrategista de guerra. Moisés é um grande valente de Faraó, lidera o exército egípcio para as grandes vitórias, até o dia que ele descobre que o sangue que corre em sua veia não é sangue egípcio, mas é sangue hebreu. Então tudo na sua vida começa a mudar, e a mentalidade de Moisés é atingida, a cultura dele agora é defrontada, porque ele vê o seu povo perecer. Então, como justo que era, compra as brigas de Israel, mas em uma dessas histórias ele acaba matando um soldado egípcio, enterra o soldado na areia. Você já conhece a história? E após isso ele tenta mais uma vez acabar com uma briga, quando dizem para ele: vai matar a nós como matou aquele homem e enterrou na areia. Porque há uma verdade diante de Deus, qual é? Tudo que é feito e enterrado, uma hora o vento sopra e traz à tona. Nada fica escondido. E a Bíblia diz que Moisés, temendo a Faraó, o Ramsés da época, ele foge para o deserto. E essa fuga para o deserto o arrasta durante 40 anos. Nesses 40 anos, tudo que Moisés havia conquistado no Egito se perde. E agora Moisés se torna um pastor de ovelha, um cara que lidera cabra no meio do pasto, no meio do deserto. E um dia desses ele sobe até um monte chamado Horebe. E quando ele chega lá em cima no Horebe, algo lhe chama a atenção. Moisés vê uma sarça que está no meio do fogo, e a sarça não se consome. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, mas foi a sarça. Porque ele estava acostumado a ver sarça pegar fogo. Sarça é uma árvore de alta combustão. Qualquer fósforo que você riscar, ela incendeia muito rápido e apaga. Mas naquele dia a sarça estava no meio do fogo, e o fogo não a consumia. E então ele olha para a sarça, e aquela sarça que simbolizava o povo de Israel, e o fogo que simbolizava o Egito, do meio dela saiu uma voz. Eu disse que saiu uma voz da onde? Olha para o irmão e diga: não foi da sarça, não foi do fogo, foi do meio. Era Deus dizendo para Moisés: enquanto eu estiver no meio, o Egito não consome Israel. Ah, se eu sou você, eu dava um glória a Deus mais forte essa noite. Aí o próprio Deus diz a Moisés: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que pisa é terra santa. E Moisés então tira as sandálias que trouxe do Egito, mas é uma outra história. E então Deus diz a ele: Moisés, tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo, e tenho visto tudo que os exatores, ou aqueles que o têm escravizado, têm feito contra eles. Mas decidi descer até aqui, para livrar o meu povo da mão do Egito, e para levá-los a uma terra ampla e larga, a uma terra que mana leite e mana mel. Então Moisés pela primeira vez ouve a voz do Senhor, e o Senhor diz a ele: Moisés, é exatamente você que eu vou usar para arrancar o meu povo de lá com um braço forte. É claro que quando Moisés recebe esse chamado de Deus, a primeira coisa que ele sente é o peso do chamado, é o peso do ministério, porque a obra de Deus, meu querido, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada de fácil. Ela pesa sobre os ombros, e então quando ela pesa, Moisés começa a sentir a sua
sua inferioridade, as suas faltas de qualidade. Ele começa a ver o quão pequeno ele é, mas algo de bom Moisés faz. O que é? Ele expõe a Deus aquilo que é problema para ele. Só que toda vez que Moisés expõe um problema dele a Deus, Deus dá uma solução a Moisés. Ei, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o ano de 2016 começou, meu irmão, e Deus te trouxe até aqui essa noite para dizer que tem um chamado sobre a tua vida, e não adianta você dizer: isso eu não sei, para isso eu não sirvo, para aquilo eu não cabo. Deus está dizendo para você: a cada pergunta sua eu tenho uma resposta, e para cada problema eu tenho uma solução. Mas eu te trouxe aqui para te usar em 2016 e fazer o povo saber que há um Deus poderoso. Olhe para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: Deus nunca vai aceitar suas desculpas. A gente tem mania de achar que vai dar uma desculpa para Deus, e Deus vai falar assim: tá bom, concordo contigo. Não, irmão, se Deus te chamou para algo, Ele nunca vai aceitar suas desculpas. Pastor, mas eu não vou fazer o que Deus mandou. Tudo bem, aí você fala com Ele. Depois, quando a coisa é pesada, não vai falar que Deus não te avisou. Moisés sente o peso do chamado. Ele diz para Deus: Senhor, eu tenho problema de língua, eu sou pesado de língua, resumindo, sou gago, eu não sei falar direito. Deus diz: não tem problema. Lá no Egito tem o teu irmão chamado Arão, ele vai ser a tua voz no meio do Egito. Eu imagino Moisés pensando consigo mesmo: dancei. Ele diz para Deus: Senhor, tem outro problema. Qual é o problema? Eu vou dizer lá, vou chegar lá e falar que o Senhor me mandou, ninguém vai crer. Eu preciso levar alguma coisa para sustentar a tua palavra, como se Deus precisasse de algo para que sustentasse a palavra dele. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele diz para assim: tudo bem, você quer milagre para provar que eu sou Deus? O que você tem na mão, Moisés? Ele diz: tem um cajado, joga o cajado. Quando ele joga o cajado vira serpente. E a Bíblia diz que a serpente avança em Moisés. Era Deus dizendo: não pede mais milagre não, cabra. Deus então olha para Moisés e diz: pegue pela cauda esse cajado, para que você saiba que eu sou Deus. Quando Moisés pega na cauda, a cobra, a serpente vira cajado novamente. Moisés gosta da história e diz: Senhor, gostei disso. Deus diz: eu tenho mais um. Quer ver, Moisés? Ele diz: quero. Põe a mão dentro da tua roupa. Ele coloca a mão sobre o peito. Quando ele tira a mão de Moisés, está leprosa. Ele olha e fala: Senhor, minha mão está cheia de lepra. Deus diz: calma. Mesmo ainda diante de qualquer advertência ou de qualquer circunstância, eu continuo sendo Deus. Põe a mão de volta. Ele coloca a mão. Deus diz: tira a mão. Quando ele tira a mão, a pele estava limpa como de uma criança. Moisés agora ouve Deus dizendo para ele: serve para você, Moisés? É suficiente? Moisés diz: para mim é. Pois Deus diz para ele: pois para o Egito não é. Mas desça ao Egito e diga que fora esses, eu tenho mais 10 milagres para causar no meio do Egito. E eu vou fazer isso para que o povo, meu povo, saiba que eu sou o Senhor. E para que o Egito conheça que não há Deus como o Deus de Israel. Cada praga que foi lançada sobre o Egito fazia referência a um Deus que o Egito tinha. Era Deus dizendo a Faraó: você pode ter 10 deuses, mas nenhum se compara comigo, porque diante do poder do Deus de Israel não há quem se levante. Então essa noite adore a Ele, porque Ele é poderoso. Sabe o que é interessante? É que Deus conquista o povo pelo milagre. Diga isso: Deus conquista o povo pelo milagre. Repita comigo: Deus conquista o povo pelo milagre. Então você não vem aqui essa noite dizer que Deus não precisa fazer milagres. Ele precisa, porque é assim que Ele conquista o povo. E se Ele precisar fazer um milagre para conquistar alguém aqui essa noite, pode começar a adorar, porque este domingo é domingo de milagre. A Bíblia diz que durante 9 pragas o coração de Faraó endureceu. E você sabe porque você assistiu os 10 mandamentos? A novela da Record. Mas na última praga, quando o anjo da morte, no dia de Páscoa, passa, levando a vida do primogênito do sexo masculino, Faraó amolece o coração e diz a Moisés: Moisés, pega o teu povo e some daqui.
E Moisés, mais do que depressa, reúne milhares de hebreus e os conduz agora à terra da promessa. Promessa que durou 440 anos. Ei, olhe para cá. O povo parte agora acreditando que logo ali na frente verá aquilo que Deus anunciou. O quê? A terra que mana leite e mel. Só que de repente se deparam com um grande mar vermelho, e atrás Faraó, que se revoltou e resolveu buscar o povo de Israel novamente. Deus faz novamente um grande milagre, o mar se abre, o povo passa com os pés enxutos, o mar se fecha, engole o exército de Faraó, carros cavaleiros e Faraó. O povo vai do outro lado e comemora. De repente o povo está caminhando pelo deserto, e agora bate uma sede tremenda, e eles olham para Moisés e dizem: Moisés, de onde vamos beber água? Estamos no deserto. Até que encontram um lago, mas quando vão experimentar a água do lago, a água era amarga. Por isso o lago leva o nome de águas de Mara, águas amargas. Então Moisés fala com Deus, e Deus diz a ele: toque nas águas, e quando ele toca, as águas amargas se transformam em doces. Aqui Deus estava dizendo para Israel: toda vez que a amargura chegar, basta o meu poder para que se transforme em algo doce. Será que tem alguém entendendo o que eu estou ministrando aqui essa noite? O povo continua caminhando, e agora o povo diz a Deus: Senhor, Moisés, nós estamos com fome. Estamos caminhando há tantos dias, a comida está acabando, e não tem mais comida para o povo, e agora? Então o Senhor diz a Moisés, quando Moisés pergunta a ele: Moisés, diga para o povo que amanhã bem cedo saia, e eu vou enviar algo que eles nunca viram na vida, um alimento que tem tudo que Israel precisa para continuar caminhando. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, quando olharam para o horizonte do vale, estava cheio de maná, uma comida que Israel nunca tinha visto. Mas a ordem de Deus foi essa: pegue o maná para o dia, recolha a porção para a família, porque no outro dia eu vou enviar maná de novo. Ou seja, não precisa pegar além do necessário. Agora diga para Israel que somente quando chegar a sexta-feira, que for entrar o sábado, que pegue dobrado, porque no sábado eu não envio o meu dia, diz o Senhor, mas no domingo eu volto a enviar novamente. Mas a Bíblia diz que Israel não creu na providência. Por que será que temos tanta dificuldade em crer que Deus irá fazer? E Israel pega maná além do necessário. Quando bateu a noite, o mau cheiro toma conta do ambiente onde Israel estava. E agora o povo vai até Moisés e começa a reclamar, dizendo: Moisés, o maná que Deus enviou estragou. Como é que estragou? Moisés fica pensando: que maná que estragou? Deus não disse que não era pregar para pegar mais do que a porção do dia. Se estragou, é porque pegou demais. Olha para o irmão e diga para ele: tudo que é exagero estraga. Não deseje mais do que o necessário, porque se for demais vai estragar. Até que o povo aprende a lição e começa a pegar o maná do dia. E a Bíblia diz que durante 40 anos não faltou maná sobre Israel. Por quê? Deus é fiel. Mas chega um dia que Israel vai cobrar a Deus e diz: Senhor, ô Moisés, pelo menos lá no Egito tinha uma carninha de vez em quando. Agora aqui nós estamos andando com Deus e é maná todo dia. É maná no almoço, maná no café da manhã, maná na janta, é maná frito, mexido, cozido, nós não aguentamos mais maná. Moisés vai falar com Deus, e Deus diz: povo que não entende mesmo quem eu sou, né? Diga para o povo que à tarde eu vou mandar carne que é para eles pegarem.
Quando chegou na tarde daquele dia, a Bíblia diz que veio cordões de todos os lados, e diz a Bíblia que encheu o vale com 1,5 metro de altura de carne, meu irmão. Então Deus diz a Moisés: diga para o povo comer até sair pelo nariz. Está na Bíblia. O povo mais uma vez vê a mão de Deus. Quando falta água, Moisés bate na rocha, e da rocha verte água. E em tudo que o povo faz, está a mão de Deus. Agora escute isso. Depois de ter passado por isso, o povo está diante da terra que Deus prometeu. Uma promessa de 440 anos está prestes a se cumprir. Aleluia. Quer trocar o microfone, meu filho? Só fala. Moisés, então, escute isso, recebe uma ordem de Deus. Deus diz a ele: Moisés, escolha um homem de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e mandem ter coragem e entrar a terra que eu prometi. Mandem que vasculhe a terra, observem tudo o que nela há e quem nela está. E diga para eles olharem até os frutos, para que saibam se a terra é boa para se plantar ou não. É Deus dizendo para Moisés: manda o povo para que eles saibam que tudo que eu prometi é verdade. Os 12 homens são escolhidos a dedo, e agora vão para a terra que Deus prometeu, e passam pela terra dos amorreus, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, e vão andando, e vão caminhando, e quando depois de dias, eles voltam. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu esqueci. Pergunta para o irmão: você crê na promessa? Não, tá fraco, fala forte. Você crê na promessa? Diga: antes da promessa acontecer, Deus sempre vai desejar que você vai dar uma espiadinha. Pergunta para o irmão: você já foi espiar a promessa? Como assim, pastor? Já foi lá olhar como é que é? Já tocou nela? Ainda não, pastor. Estou esperando Deus cumprir. Não, Deus está dizendo: vai espiar primeiro. Quando você sai para espiar a terra, você está dizendo para Deus: eu acredito que aquilo que eu vou espiar, o Senhor vai me dar. Agora tem gente que diz que tem fé. Eu tenho fé, pastor, eu tenho fé, mas nunca usou a fé para nada. Aí a Bíblia diz que fé sem obras é uma fé, Tiago. Então eu preciso começar a usar a minha fé. E um dos modos de usar a fé é espiar a terra, espiar a promessa. Vai parecer loucura, vai ter hora que você vai falar assim: estou maluco, mas não é. É você dizendo para a tua razão: a minha fé é maior do que você. Eu acredito que de uma forma ou de outra, Deus vai me dar o que me prometeu. Olha para o irmão e diga para ele: vai espiar a promessa. A Bíblia diz que 12 homens foram espiar a promessa. Escute isso. Depois de dias, Israel na expectativa, Israel na espera. Olhe para cá o que eu vou dizer. Esse momento é o divisor de águas de Israel. Como é que é, pastor? Este momento é o momento que vai fazer a diferença na vida daquele povo. Por causa desse momento, muita coisa mudou. Por causa desse momento, muita coisa deixou de acontecer. Escute, a Bíblia diz que os homens voltaram, e Israel estava reunido para ouvir a notícia. E então Moisés pergunta: e aí, o que viram? A Bíblia diz que 10 homens. Quantos Moisés havia mandado? Quantos? Quantos eu disse agora que falaram? 10 homens olharam para Moisés e disseram: Moisés, a terra é boa, a terra é ampla, a terra é larga, a terra mana leite e mana mel, os frutos
são maravilhosos, gigantes, nunca nos tínhamos visto como tais. Moisés, tudo que Deus disse é verdade. Claro, meu irmão. É lógico que é verdade. Se há uma realidade aqui essa noite, é que Deus não precisa enganar ninguém. Se Ele prometeu, vai se cumprir do jeitinho que Ele prometeu. Agora o que eu preciso entender, pastor Aparecido, que o problema não está na promessa. E é aqui que muita gente peca. Por quê? A promessa é verdadeira, a terra é boa, é ampla, mana leite e mana mel. Mas de repente, quando o povo estava se motivando, quando o povo estava se levantando, eles disseram, só tem um problema. Moisés parou e disse, qual é o problema? A terra que nós espiamos são habitadas pelos filhos de Anak, gigantes. Moisés disse, o que é que tem? E o que é que tem? Olha o que diz a Bíblia. Que nós, olhando para eles, parecíamos como? E eles, olhando para nós, parecíamos? Olha para quem está do lado e diga assim, ó, tem gente que está diante da promessa, mas tem síndrome de gafanhoto. Olhando nós para eles, e eles para nós, parecemos gafanhoto. Escute aqui, ó. Eles olharem para os gigantes, e os gigantes olharem, escute, o gigante olhar para eles, e dizer que eles pareciam gafanhotos, não vejo problema. Por quê? Porque dificilmente alguém vai conseguir enxergar em você o que Deus enxerga. Não vejo problema nenhum as pessoas olharem para você e achar que você não consegue, e achar que você não vai vencer, e achar que você não nasceu para aquilo, e achar que não foi Deus que te chamou. Eu não vejo problema nenhum, porque dificilmente um ser humano consegue enxergar no outro aquilo que Deus enxerga. Então o problema não está nos filhos de Anak. Pastor, quem são os filhos de Anak? É lá do Gênesis. Há uma teoria teológica que diz que os filhos de Deus desceram sobre a terra e tiveram relações com as mulheres e nasceram gigantes. Aí outro dia alguém perguntou, pastor, como é que passou o dilúvio? Não sei, pergunta para eles. Como é que eu vou saber como é que passaram o dilúvio? Eu sei que o Washington achou. Olhe para cá. O problema não está no que os outros pensam ao seu respeito. O problema desse versículo é, e nós, olhando para nós, diante deles, também nos vimos como gafanhotos. 10 homens estão dizendo para Moisés, Moisés, nós, olhando para nós, somos como? O que é que você tem visto quando olha para o espelho? Vou repetir. O problema não está no que os outros pensam ao teu respeito. O problema está no que você pensa ao seu respeito. Você pode estar diante da promessa, meu irmão. Tudo que Deus prometeu ao teu respeito é verdade. Mas se você olhar para você e achar que não tem condições, que é pequeno demais, inferior demais, que não tem qualidades, então você nunca vai tomar aquilo que Deus te prometeu. Síndrome de gafanhoto. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho síndrome de gafanhoto? Quando tudo que você consegue ver é problema. Olhe para cá. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, diga amém. Mas Deus nunca disse que ia te dar de mão beijada. A promessa é lutada, é batalhada, meu, que tem que guerrear por ela. Só que tem gente que está diante dela, já passou, já viu Deus fazer tanta coisa, já viu Deus realizar tantos milagres, agora está diante da promessa, mas ao invés de enxergar a promessa, está enxergando a dificuldade de entrar nela. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Uma pergunta: foi Deus que te trouxe aqui?
Você tem alguma dúvida disso? É só olhar a tua história passada. Tudo que você já passou, tudo que você já sofreu, tudo que você já lutou. Se não fosse Deus, você estaria aqui? Então a primeira coisa que eu preciso entender: eu estou no lugar que Deus me colocou. Agora, se Deus me trouxe até aqui, eu vou ficar olhando para quem está na terra? Ah, Deus não disse que já tinha morador na terra. Ah, não disse não, e daí? Tu já não passou o mar vermelho? Já não comeu maná? Já não viu água brotar da rocha? Não viu 10 milagres no Egito? Está duvidando daquilo que Deus pode fazer ainda, meu irmão? Síndrome de gafanhoto. Está diante da promessa, mas não entende que consegue, que aquela promessa é para você. Pastor, quando é que eu sei que eu tenho síndrome de gafanhoto? Quando diante da promessa você enxerga a dificuldade e tem vontade de voltar para trás. Não entendi, pastor. Tem gente que está diante da promessa, mas está ligado mais ao passado do que ao futuro. Os 10 homens reuniram Israel e disseram: Moisés, não dá, porque somos como gafanhotos, e gafanhoto a gente pisa, esmaga. Não é assim que você faz quando vê um gafanhotinho? Tem gente que não pode ver nem paquinha, sabe paquinha? Não dá, Moisés, nós somos como gafanhoto. Se nós entrar lá, vamos ser esmagados, Moisés. Aí alguém levantou e disse assim: Moisés, o Egito era bem melhor. Nos trouxe aqui para que morramos nós e nossos filhos. Você quer que a nossa geração futura seja consumida? Tive um plano, alguém disse. E outro disse: qual é o plano? Tira Moisés da liderança. Vamos levantar outro líder que nos guie de volta para o Egito. Olhe para cá. Síndrome de gafanhoto. Diante da promessa, quando vê dificuldade, quer voltar atrás. Ah, porque o passado era melhor. Ah, porque quando eu estava em tal lugar era assim. Ah, porque um dia lá com fulano fez desse jeito. Ah, porque na onde eu estava antes era tal. Ah, porque... Escuta aqui, meu irmão. Vou te falar um negócio sobre o passado. É passado, não volta. Se você está vindo na igreja, dizendo para Deus: Deus, eu quero que seja como foi no passado, você nunca vai ter. Porque passado é passado, meu irmão. Não volta. Ah, mas foi tão bom. Não é que foi bom não, meu irmão. É que o ser humano tem algo no seu subconsciente que só guarda as lembranças boas, mas as ruins ele tenta eliminar, a não ser que seja algo muito trágico. Então por isso que o passado sempre parece melhor do que o presente, mas é mentira. Se você parar para olhar, vê o tanto que você já sofreu, vê o tanto que você já padeceu. Mas quem tem síndrome de gafanhoto, vive querendo voltar lá. Ah, lá onde eu era antes era assim. Ah, lá o fulano fazia assim. Ai, quando eu namorei aquele fulano era desse jeito. Irmãos, aqui, ó, ele já casou com outra, filha. Não, pastor, mas eu vou orar. Orar para quê? Para ele voltar para mim. Então não é oração, é macumba. Meu irmão, ora aqui para mim. Desliga o teu passado da tua vida. Deus não é Deus de coisas passadas. Não, pastor, não. Ué, pastor, mas tudo que eu queria é que fosse como antes. Não, não vai ser. Ah, então vou largar tudo. Não, escute aqui. A promessa do teu futuro é incomparável a tudo que você já viveu no teu passado. Se desprenda, queime os barcos que te ligam ao teu passado, as pontes que te ligam ao teu passado, e deixa o Deus do presente organizar o teu futuro, porque lá na frente Ele tem algo preparado, maravilhoso.
Cutuca teu irmão, diga para ele: o teu futuro é melhor que o teu passado, rapaz. Acredita nisso. Para com essa síndrome de gafanhoto. Quero voltar, quero ser como... Não vai ser, meu irmão. Mas vai ser melhor em nome de Jesus. Pastor, quando é que eu sei que eu tenho síndrome de gafanhoto? Quando tudo que você vê é culpa dos outros. Diga comigo aqui, ó, olha para cá, diga comigo. Não é nós. Ih, tá fraco, vou embora, hein? Diga, não é nós. Que em Sumaré não tem. Porque gente que culpa os outros por tudo. Que não tem, né, pastor Aparecido? No Mensageiro da Verdade não tem, né? Algo deu errado, a culpa é dele. Algo deu errado, a culpa é dela. Algo deu errado, é o meu pastor, é o meu líder, é o meu não sei o quê. Nunca a culpa é dele. Vamos tirar Moisés. Meu irmão, olha aqui, que loucura isso aqui. Ó. Tirar Moisés, meu irmão. O cara que Deus levantou para tirar o povo do Egito. O povo viu milagres acontecerem através de suas mãos. Viu o mar se abrir através do toque com seu cajado. Viu tudo acontecer por causa de... Vamos tirar Moisés? A culpa é de Moisés, porque Moisés nos trouxe. Está sempre culpando os outros porque a vida dele não deu certo. Ah, eu sou um frustrado porque meu pai não me ajudou. Ah, eu sou um frustrado porque o dia que era para o fulano se levantar, o meu fogo não levantou. Ah, eu sou um frustrado porque aquela pessoa que podia fazer não fez. Ô, meu irmão, está na hora de você acordar da tua falsa realidade e entender que se algo não deu certo na tua história, a culpa é sua. O dia que você compreender isso, você vai aos pés da cruz e vai entregar tudo que você tem lá e vai dizer para o Senhor Jesus: Senhor, hoje eu quero uma mudança de vida na minha vida. Eu sei que até aqui eu errei, mas a partir de hoje eu quero crer na tua promessa e viver daquilo que o Senhor me prometeu. Olha para o teu irmão e diga: ainda bem que a culpa não é sua, né? Para não dizer outra coisa. Vamos tirar Moisés. Escuta aqui. Quantos homens disseram isso? Quantos? De repente, meu irmão, capítulo 14, versículo 6. Não precisa ler não, depois você lê em casa. A Bíblia diz, meu querido, que levantam 2 homens dos 12. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Aparecido? Que a multidão geralmente está errada concernente às coisas de Deus. A multidão geralmente não compreende quem é Deus de verdade. A multidão tudo que vê é problema e dificuldade. Mas quem tem mentalidade de vencedor não anda conforme a cabeça de síndrome de gafanhoto, mas continua crendo que Deus é capaz de fazer. Aleluia. A Bíblia diz que Josué e Caleb se levantaram e disseram: Moisés, tudo que Deus disse é verdade, e nós não vamos arrastar o pé daqui, nós vamos entrar na terra. Eu não quero nem saber quem está ou quem não está. Eu sei que Deus nos trouxe até aqui. Você tem certeza que foi Deus que te trouxe até aqui? Eu tenho certeza que Deus nos trouxe até aqui. Se Ele nos trouxe até aqui, Moisés, Ele nos dará essa terra na palma de nossas mãos, e os gigantes serão como pão que iremos devorar, porque já foram abandonados pelas suas razões, e aquele que está conosco, se não nos rebelarmos contra Ele, Ele será por nós. Olha para quem está lá, diga aí: síndrome de gafanhoto ou mentalidade de vencedor? Diga: você está com a multidão ou com a minoria? A multidão geralmente diz que não dá, que vai fracassar. Mas a minoria,
que crê em Deus, já sabe que a terra é dele. O que vai fazer a diferença aqui essa noite é a tua atitude diante da promessa. Se tudo o que você consegue ver são gigantes, então, meu querido, você vai ficar fora da terra. Mas se você tiver como Josué e Caleb, dizendo: o Senhor nos trouxe até aqui e nos dará na palma de nossas mãos, e os gigantes serão como pão que nós iremos devorar, se prepara para começar a viver coisas grandes e tremendas da parte de Deus, meu querido. Por quê, pastor? Porque a tua atitude, ela te coloca dentro da terra, dentro da promessa, mas também te arranca de lá. A Bíblia diz, olha, escute isso aqui, que nesse exato momento o povo de Israel continuou descrendo. Então Deus se levanta. Ei, eu estou dizendo que foi Deus quem se levantou e disse a Moisés: Moisés, até quando esse povo vai duvidar de mim? Até quando esse povo não vai crer que eu sou o Senhor? Moisés, quer saber? Eu estou por aqui com esse povo. Eu vou exterminar Israel da terra. Vou acabar com todos eles e vou fazer uma geração nascer de você, Moisés. E essa geração que nascerá de você será o meu povo, será a geração vencedora. Escute aqui, meu querido, a atitude de síndrome de gafanhoto chega a enojar a Deus. Pessoas que ficam: eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, tadinho de mim, eu sou menor da casa. É conversa que frustra até o Senhor. Mas pessoas que dizem: eu creio na promessa e custe o que custar, eu vou viver. Aleluia! Ganhe o coração de Deus. Moisés, eu vou exterminar, acabar com tudo. Moisés olhou para... Aí que eu paro, irmão. Aí que eu falo que Moisés é o cara dos caras. Moisés é o top, não tem como não. O cara consegue convencer Deus do contrário. Já viu um trem desse? Quero ver alguém na Bíblia convencer a Deus de fazer algo que ele ia fazer, não fazer. Moisés. Olha a conversa de Moisés: Senhor, se o Senhor quer exterminar o povo, acaba com eles. Tira todo mundo da terra. Só tem uma coisa. Deus disse: o que é, Moisés? Que coisa? Se o Senhor fizer algo assim, o que é que vão falar os egípcios? Por que, Moisés? Ué, o Senhor os arrancou de lá, dizendo que os colocaria na terra. Se o Senhor exterminar agora, sabe o que eles vão dizer? Que o Senhor não teve poder para fazer, para cumprir a promessa que o Senhor tinha feito. Eu imagino Deus vendo assim: verdade, Moisés. Deus olha para a mulher e fala assim: você tem razão. Meu nome vai perder o crédito, né? É, Senhor, seu nome. Os egípcios vão falar que o Senhor é Deus meia boca. Deus falou assim: Moisés, para que o povo saiba que tudo que eu prometo eu cumpro, o povo vai entrar na terra. Só que tem uma coisa: o que? Não essa geração. Eles não disseram que os filhos foram trazidos aqui para morrer? Então os filhos herdarão aquilo que era para ser deles, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Mas essa geração não entrará. Sabe há quanto tempo eles estavam da terra prometida? Dias. Sabe quanto tempo durou a caminhada? 40 anos. Por quê, pastor? Para que aquela geração fosse passada e a nova pudesse entrar. Olha para quem está ao outro lado e diga assim: não dê para a geração futura aquilo que Deus tem para você hoje. Se você, eu vou falar porque Deus está mandando eu dizer. Se você entrou aqui hoje dizendo assim: meu tempo já foi, já passou, eu vou esperar no meu filho, vou esperar no meu neto, você tem síndrome de gafanhoto. Você ainda não entendeu quem é Deus. Se o teu pensamento é esse, você não tem mentalidade de vencedor. Vou esperar no fulano, no ciclano. Deus está dizendo para você que a promessa que Ele tem é para você.
Seus filhos vão desfrutar? Claro que vão. Teus netos vão desfrutar? Claro que vão. Mas tudo que Deus deseja é que você tome posse daquilo que Ele prometeu. Olha para o irmão que diga para mim, é para mim a promessa. Diz que terminava até as 9, falta 20 minutos. Vou terminar. Aquela geração não entrou. Mas no meio da conversa, aí eu fico doido com Deus. Olha o versículo de número 24 do capítulo 14. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro, e perseverou em, eu o levarei à terra, aleluia, em que entrou e espiou, e a sua descendência a possuirá por essa geração não vai entrar, a não ser Caleb e Josué. Olha para o irmão e diga assim, ó, quando a tua mente não é igual a da multidão, sobra para você o que era para ser dos outros. Mas olha o que está escrito, porque Caleb persevera. Olha para o irmão e fala para ele, não desiste não, meu irmão. Deus está dizendo para você essa noite, vai até o fim nessa história. Você já está diante da promessa, você já passou por muita coisa, já enfrentou muita luta. Então não veja gigantes, mas creia na promessa do Deus que te trouxe até aqui. Hoje Ele está dizendo, porque perseverou, vai entrar para viver tudo que eu prometi. Agora olha para cá. Essas são as coisas de Deus, uma loucura. Fala comigo, pergunta comigo, não. Eu sei que foi, ó, aqui, ó. Levou quanto tempo? Ah, quer dizer que Caleb e Josué não entraram na terra logo em seguida? Não, tiveram que passar com o povo. O período de sair aquela geração e vir a próxima. Levou 40 anos. Abre sua Bíblia em Josué, capítulo 14. Versículo de número 7. Pastor Aparecido, eu vou falar uma coisa aqui que para muita gente vai ser loucura, mas eu vou falar debaixo da unção de Deus. Quem tem mentalidade de vencedor e vive pela base da promessa, os seus anos são prolongados sobre a terra. A promessa rejuvenesce a vida daquele que crê que Deus pode fazer. Alguém está entendendo ou não? Talvez era para morrer antes, mas porque creu na promessa vai durar mais. Deus vai dar saúde física, mental, psicológica para que você viva para desfrutar tudo que Ele prometeu. Eu não acredito em morte, em pessoas que morrem novas e dizem, era a hora. Não, meu irmão, morreu antes da hora. Eu acredito que há um Deus, que quando Ele promete, Ele cumpre o que Ele promete, e dá saúde para aquele que Ele prometeu, para que viva tudo o que Ele falou. Porque olha o que a Bíblia diz, Josué capítulo 14, versículo 7, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Quedes Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Vai baixando, meu filho. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei. Está todo mundo dizendo 2016 é ano da dificuldade, é ano da crise, é ano não sei do que. E ó, vai padecer lá, vai padecer aqui. Vai quem tem síndrome de gafanhoto, porque quem vive debaixo da promessa e perseverar, não paga não, meu filho, continua ali. Não acha agora, né, meu filho? Pagou, né? Cadê lá, meu filho? Se perdeu, né, meu filho? Muita pressão, né?
Mas meus irmãos que subiram comigo, mas eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu. Vai baixando aí, meu filho. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Vai baixando. E agora, eis que o Senhor me conservou em? Agora eu estou doente, agora eu estou fraco, agora eu estou debilitado. Foi assim que Caleb chegou lá? Perseverou em? Como disse, 45 anos são? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85. Olha aqui para mim. O que é que você pensa quando vê um de 85 anos? Só o pó. Como dizia quando eu era pequeno, só o pó da rabiola. Você olha para um cara e fala assim: isso aí já viveu tudo, já não tem mais nada não, hein? Isso aí está fazendo hora extra na terra. Não é não? Olha para o irmão e diga: só quem não vive pela promessa. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ou seja, eu tenho 85 anos, mas tenho força de um homem de 40. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e em... Ai, vai baixando, meu filho. Agora, pois, aleluia, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele... Eu não quero 100 metros de terra, não. Eu não quero 300 metros quadrados, não. Eu quero meu Deus, eu quero um monte. Olha lá. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os filhos dos gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar como o Senhor disse. Olha aqui para mim. 45 anos se passaram. Qualquer um nessa história já deveria ter dito: não é para mim. É muito tempo. Já estou velhinho. Vou querer o que agora? Pois a Bíblia diz que Caleb disse: o Senhor me conservou em... Caleb entendia uma coisa que muita gente não entende. O que é, pastor? O tempo que está diante de você. Não entendi, pastor. Você precisa entender qual o tempo você está e como está vivendo. Para muita gente, Caleb era passado. Para Caleb, era o exato momento de viver a promessa. Tem gente com síndrome de gafanhoto, que só olha para trás e acha que já passou tudo. Pastor, não entendi. Síndrome de gafanhoto, mentalidade de escravo. Vamos voltar para o Egito. Lá pelo menos tem pepino, cebola e alho para comer. Ó, conversa boa, hein? Já pensou comer pepino, cebola e alho todo dia? Mentalidade de vencedor. Deus me fez livre. Me conservou em vida. E tudo que Ele me prometeu eu quero, porque este é o meu tempo. Quem tem mentalidade de vencedor não pensa como escravo. Porque escravo é aquele que vive a troca de comida e roupa. Como é que é, pastor? Escravo é quem vive por troca de comida e roupa. Se comida e roupa é tudo que te satisfaz, irmão, sua mentalidade de escravo. Mas quem entende que é livre no Senhor e se tornou Senhor de sua própria vida, e entende quem é Deus e quem é Ele mesmo diante de Deus, não se entrega por comida e roupa, mas quer monte para morar.
Olha para o irmão e pergunta para ele aí. Qualquer comidinha faz sua cabeça? Qualquer roupinha te alegra? Chacoalha ele e diga assim: eu quero mais. Não, tá fraco. Diga para o outro: eu quero mais. Diga: eu vou perseverar. Eu vou até o fim dessa história. Porque eu não me contento com roupa e comida. Diga: eu não me contento com roupa e comida. Eu quero os montes. Eu quero os montes. Eu quero os montes. Não importa quanto tempo passe, eu vou perseverar, porque eu quero os montes. E quando eu chegar, terei força de 45 anos atrás para desfrutar de tudo que Deus me deu. Catuca o irmão com o dedo assim, fala: e aí? Síndrome de gafanhoto? Mentalidade de vencedor. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Mas você precisa entender o tempo que você está vivendo e que está diante de você. Eu quero orar por pessoas que vieram aqui essa noite, mas que não têm síndrome de gafanhoto, mas que têm mentalidade de vencedor, que está dizendo para você mesmo: eu vou perseverar até o fim. Não importa o quanto eu tenha que lutar. Não importa o que eu tenha que enfrentar. Eu vou perseverar até o fim. Só você que crê nisso. Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente, rapidamente. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Você não pode se conformar com a realidade do Egito. Você não pode acreditar que o Egito é melhor do que o futuro que Deus te prometeu. Você precisa crer. Eu quero orar por você. Tem mais gente. Tem mais gente que precisa vir à frente. Talvez você entrou aqui hoje achando que já passou por tudo. Quem sabe você veio com aquele pensamento assim: agora são os meus filhos, agora são os meus netos. Deus está dizendo: eu tenho o poder para te preservar em vida. Eu tenho o poder para te preservar em vida. E eu acredito que daqui a um tempo você vai dizer como Caleb: lembra do juramento que Moisés fez diante do Senhor? Pois tudo que ele me prometeu eu quero. Eu quero os montes. Você que deseja os montes, que não se curva diante de comida e roupa, mas que deseja algo maior da parte de Deus, sai do teu lugar, vem correndo aqui na frente, deixa eu orar por você. Não deixe para a futura geração o que Deus tem para você hoje. Cada um vive uma época, pastor Aparecido. Cada um tem o seu tempo, a sua época, o seu dia. E Deus trouxe esse povo aqui essa noite para dizer: hoje é a tua vez, é a tua época, é o teu dia. Eu vou te preservar em vida como tenho preservado, para que você entre na promessa, aleluia, e conquiste os montes que eu te prometi. Diga glória a Deus, aleluia.
Você que crê nisso, levante as suas mãos ao céu essa noite e comece a falar com Deus. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu não aceito viver por troca de comida e roupa. Eu quero mais. Eu não nasci para ser escravo. Eu tenho uma promessa. E não há gigantes, não há filhos de Anak que vão me impedir de possuir o que o Senhor me prometeu. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. O Senhor da nação, tu és a luz. Comece a falar com Deus. 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 Ele tem, Ele tem, Ele tem. Ele não vai arriscar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse mundo. Alabachore cantarabá. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir apenas uma coisa aqui essa noite. Uma coisa somente, Senhor, de todo o meu coração. Uma coisa só é necessária para que possamos possuir tudo o que o Senhor nos prometeu. Derrama agora sobre a tua igreja a tua graça, Senhor. Derrama sobre a tua igreja da tua graça. Da tua graça, Senhor. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecerem aqui. Só o teclado. Eu gostaria de saber se você pode abraçar alguém que está perto de você aí agora. Eu quero que você olhe para essa pessoa e diga para ela: você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escravo. Diga: Deus te escolheu para ser livre. Ele tem uma promessa sobre a tua vida. E essa promessa só depende de você. Diga para essa pessoa: a tua atitude te coloca dentro dela ou te arranca de lá. Agora olhe para essa pessoa e diga: eu vou orar por você, para que Deus te dê saúde física, mental, para que você vença todos os obstáculos da história. Diga: lá na frente você vai dizer como Caleb: eu quero os montes. Começa a orar por essa pessoa agora aí do teu lado. Começa a orar agora. Ore agora, ore agora, ore agora. Ore agora. Declare sobre ele saúde. Declare sobre ele saúde. Saúde física, espiritual, mental. Declara agora. Declara agora. Declara agora. Há um grande mover de Deus aqui essa noite. Há um grande mover de Deus aqui essa noite. Declara agora. Declara agora. Declara agora. Declara agora.
Orabassurianda raça. Chega na Suriamagai. Em nome de Jesus Cristo. Agora te levanta. Agora te ergue. Se ergue agora. Se levante agora. Anime agora. Anime agora. Rompa agora. Cresça agora. Aumente agora. Sonhe agora. Lute agora. Exerça a fé agora. Creia agora. Explode em glória agora. Profetiza agora. Seja cheia agora. Agora seja cheio. Seja cheia onde você está agora. Agora. Aqueles que falam em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Aquele que adore, adore. Aquele que cante, cante. Glorifique em nome de Jesus. Receba agora da cabeça à planta dos pés. Saúde, da cabeça à planta dos pés. Saúde, agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua cura. Receba agora renovo. Anamantuim de Ressurmacandahai. Ninguém toda a igreja vai cantando nesse refrão. Ninguém vai. Está crescendo. Ajuda. Está crescendo. Está entrando. Anamachuni Mikandahai. Na terra. Vai. Profetiza, declare. Ninguém. Mais alto. Como vai, igreja. Ninguém. Isso para todos. 2016, diga. Ninguém vai. Como Amarachana Mahai, só as vozes. Ninguém. Só as vozes. É como o nosso Deus. Mais uma vez. Diga. Ninguém. Sabe por quê, Leandro? Porque grandes coisas. Grandes coisas são por vir. Vai. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vai. É você e Deus. É você e Deus. Eu creio. Lá em cima. Olha para ele. Para o autor e consumador da tua fé, diga. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Isso. Grandes coisas vão acontecerem aqui. Leve a mão sobre você e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Tribute Ele toda a honra e toda a glória. E dê a mais linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Volte para o teu lugar adorando, irmão. Aleluia. Aleluia. Que ele cresça cada dia mais. Isso, sente glorificando a Deus.